Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida, e as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor.
e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Todos os dias, milhões de cristãos arriscam a vida. Por quê? Para que Jesus possa ser conhecido através deles nos seus países. Para isso tem que arriscar a própria vida, deles e da família. Vocês viram? Estão vendo ali? Eu não enxergo lá, né? Estou vendo ali. Vocês estão vendo aí a lista mundial da perseguição, o mapa, né? Que a Portas Abertas, todos os anos, ela lança essa lista. Alguns de vocês estão vendo ali 50 nações. Tem duas cores, uma alaranjada e uma vermelha. Nessa alaranjada nós temos 37 países que sofrem perseguição severa. A igreja sofre perseguição severa. Você pode ver no cantinho ali da América Latina, onde você encontra 4 nações: Cuba, Colômbia, México e Nicarágua. Vocês viram no vídeo que Cuba tem sofrido agora não só a perseguição, mas agora a perseguição junto com uma escassez de alimento muito grande, tem sofrido muito lá a igreja de Cuba. E ali já tem 2 nações para entrar nessa lista. Estão esperando a oportunidade, que é Honduras e Venezuela, aqui na América Latina. Então só tem crescido, tá, a perseguição. Aquela cor onde os países estão pintados de vermelho ali, são 13 nações onde a perseguição se tornou extrema. Ali é quase praticamente impossível ser cristão, que é o caso da Coreia do Norte, Nigéria, Afeganistão, esses países. Você tem lá no cantinho, lá em cima, o número 1, que é a Coreia do Norte. Lidera o ranking da perseguição há 23 anos. Quando comecei a trabalhar com Portas Abertas como voluntário, a Coreia do Norte entrou no primeiro lugar e nunca mais saiu do primeiro lugar. Eu tenho acompanhado, desde então, ela nunca mais saiu do primeiro lugar. São mais de 380 milhões de cristãos perseguidos, como eu já falei. 1 em cada 7 enfrenta esses níveis de perseguição. 1 em cada 7 cristãos no mundo. Mas tem os cristãos deslocados, que são cristãos que são obrigados, forçados a fugir das suas cidades, das suas casas, mas não conseguem fugir para outro país. Então, dentro da própria nação, na sua própria terra, eles têm que se esconder. Então, nós chamamos de cristãos deslocados. E são mais de 68 milhões de cristãos que vivem em países onde eles vivem de forma, né, fugindo assim na sua própria nação, né, forçados a fugir, né, são cristãos que estão sofrendo ataques violentos. O irmão André dizia, quando ainda era vivo, que a igreja do Senhor Jesus nesse país está sob ataque o tempo todo. É o caso desses irmãos aí, e eles pedem socorro. É o que está escrito ali, eles pedem socorro. Isso é normal para quem está sofrendo ataque, para quem está em guerra. E está assim que a igreja está vivendo, forçada a fugir. Você está vendo ali que na Nigéria são mais de 100 mil cristãos que foram obrigados a fugir das suas comunidades, né? E por causa de quê? Por causa de uma violência muito grande. Não é fácil enfrentar a violência. Você está vendo que eles estão vivendo ali em tendas, tá? Tiveram que sair das suas casas, né? E foram viver em tendas, né? Onde eles não têm comida, não têm água, não têm cuidados médicos adequados, tá? Seus pais não têm como trabalhar, os homens não têm como trabalhar, as crianças não têm como ir para a escola. Essa é a realidade de mais de 68 milhões de cristãos no mundo. O testemunho do pastor Fred Williams, quem pôde conhecê-lo no dia da celebração, eu estou ali, ele está com uma camisa da seleção brasileira, né, que ele ganhou ali da missão. Nós estamos lá na base, estou eu e meu amigo William ali, companheiro de trabalho. A gente viajou com o pastor Fred, levando ele nas igrejas, tá? E ele nos contou coisas, irmãos, que me impressionou. Eu tive até que marcar aqui para não perder aqui o roteiro aqui de algumas coisas que eu anotei. Eu não sei se vocês estão preparados para ouvir. É forte. Mas é um fato. Talvez você fale assim, nossa, isso parece mais uma história, um filme.
Mas não é. É real. Está acontecendo agora. Todos os dias. Principalmente na Nigéria. Pastor Fred disse que está acontecendo uma carnificina na Nigéria. Vocês viram que dos 4.500 mil cristãos mortos no ano passado, 69% foram na Nigéria, onde tem a maioria de mulheres viúvas e crianças órfãos. Mas olha algumas coisas que eu vou passar para vocês, que esse irmão falou nas igrejas. Lá na celebração não falou dessa forma. Se conteve um pouco lá. Mas ele conta que, numa determinada ocasião, um grupo extremista islâmico chamado Boko Haram, que atua na região da Nigéria, foi até uma comunidade, e eles entram na comunidade armados, gritando, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. E dessa vez ele diz que eles foram entrando dessa forma e gritando na caixinha de alto-falante que eles levam, matem todos os homens, gritando, e avançando para a comunidade e já matando os homens, matando assim, a sangue frio. E depois de um determinado tempo eles falaram, agora matem, porque eles falaram assim, matem todos os homens. Sinal de que as mulheres e as crianças não, todos os homens apenas. Mas depois de determinado tempo, diz que eles começaram a dizer, agora matem também as mulheres e as crianças. Porque são ímpios, não merecem viver, precisam ser mortos também. Numa comunidade de 1.000 e tantas pessoas. E mais terrível de tudo, ele contando que eles têm uma forma de matarem as crianças. Primeiro eles esfacelam-se, eles cortam essa parte do cérebro, da cabeça, e arrancam para trás. Eles têm prazer nisso. E não matam as crianças com tiro, eles fatiam com facões. Uma forma bárbara. É terrível. Está acontecendo hoje isso lá. E depois as crianças são queimadas, são decapitadas, arrancam suas cabeças. É terrível, terrível. Ele contou que tem muitos casos de eles chegarem nessas comunidades e encontrarem algumas mulheres grávidas. Eles cortam as suas barrigas e tiram a criança com a mão. Levantam no alto e colocam fogo nela. Cristãos. Uma mulher foi morta, abraçada com seus 2 filhinhos. De que maneira? Queimada. Com os 2 filhinhos vivos, abraçados. Teve uma situação que ele nos contou que foi muito marcante para mim. Falei, meu Deus, isso está acontecendo agora, irmãos. E a igreja brasileira não pode ser privada disso. Ela tem que saber. Ela tem que saber. Ele disse que, num desses ataques, eles pegaram um casal com as suas 2 filhas, adolescentes, meninas, e disseram para os pais, qual que vocês querem que a gente abuse primeiro? E começaram a brincar, essa ou essa? Essa ou essa? E eles abusaram dessas meninas sexualmente na frente dos pais. E depois mataram as 2 meninas na frente dos pais. A mãe começou a gritar, dizendo, matem-nos então, matem-nos agora. Porque como é que nós vamos conseguir continuar vivendo depois disso que vocês fizeram na nossa frente? Depois do que nós acabamos de ver. Não dá para continuar vivendo. Matem-nos também, por favor. E eles disseram, vocês vão continuar vivas. Há uma perversidade tão grande. Mas olha que interessante. Numa desses ataques, aconteceu algo bem impressionante, que é Deus mesmo fazendo isso. Não a perseguição ali, mas é Deus, de alguma maneira, socorrendo alguns. Um garoto de 7 anos
Toda a sua família foi morta, seus pais, todos. Esse menino de 7 anos conseguiu fugir. E ele conseguiu levar seu irmãozinho de 10 meses. 10 meses. Lembra de uma criancinha de 10 meses? Um menino de 7 anos fugiu pela selva, pela mata e fugiu o dia inteiro andando até chegar numa outra comunidade, onde ele pediu ajuda. Imagina, esse menino agora, como é que ele vai fazer para ser pai e mãe desse menino de 10 meses? É assim que a igreja está enfrentando a perseguição, irmãos. Está tendo que enfrentar a perseguição. É dessa forma. E a minha pergunta é, o que nós temos com isso? E o que nós temos a dizer sobre isso? Temos alguma coisa para falar ou não precisamos dizer nada? Simplesmente ouvir, ir embora e está tudo bem? Ou temos alguma coisa a dizer? Pastor Fred, não lembro se ele contou na celebração, ele conheceu o pai e a menina de 12 anos de idade da Inglaterra, porque o pastor Fred nasceu na Inglaterra. Seus pais nigerianos foram morar na Inglaterra, ele nasceu lá. Só que depois ele foi para a Nigéria, viveu na Nigéria também, viveu um tempo, voltou para a Inglaterra, estudou, fez faculdade e tudo mais, voltou para a Nigéria, casou, foi pastor de uma igreja por um tempo na Nigéria, tem muita experiência lá dentro, mas na Inglaterra, recentemente, ele disse que uma menina de 12 anos, presta atenção, ao saber de tudo isso que está acontecendo lá na Nigéria, essa menina simplesmente, ela colocou um dia uma fita colante na sua boca e seus pais queriam falar com ela e ela com aquela fita não respondia, não dava para falar nada. Passou o dia todo assim, o outro dia, no terceiro dia foram para, não comia nada. No terceiro dia foram para a igreja, ela foi junto, na dominical. Lá entrou, todo mundo se surpreendeu para ver aquela menina daquele jeito. Mas, terminado o culto, reuniram os pais dela e ela também, e todos ali, pediram para que não fosse embora, ficassem ali. Eles queriam saber o que estava acontecendo naquela família, para aquela menina estar daquele jeito. E a menina, então ali, eles perguntarem, né, o que está acontecendo com você? Ela tirou, ela disse, vocês estão sabendo o que está acontecendo com as nossas crianças, com os nossos irmãos e irmãs na Nigéria. Estão sendo mortos de forma cruel. Estão sendo massacrados barbaramente, assassinados barbaramente. E vocês não estão falando nada. Vocês não estão dizendo nada. Vocês não estão fazendo nada. Esse é o meu protesto. Enquanto vocês não falarem por essas crianças, por essas pessoas que estão sofrendo lá, porque essas crianças e essas pessoas não têm voz, elas não podem falar por elas. Nós temos que ser a voz delas. Enquanto nós não formos a voz delas aqui, eu vou continuar com esse protesto. Uma menina de 12 anos. Aí aquela igreja, diante disso, confrontada assim, resolveu fazer alguma coisa. Então levantaram o recurso, diz que todo mundo começou a levantaram tanto recurso, que essa menina depois foi com seu pai para a Nigéria e levou tudo que eles precisavam, comida, roupa, remédio, brinquedos para as crianças, levou dinheiro, levou tudo. Ela foi até lá, 12 anos, impactou uma igreja toda, os seus pais. A criança entendeu e se importou com eles. Só assim que a igreja conseguiu fazer alguma coisa por essa família. E aí, então, eles foram para lá. Aconteceu uma coisa, irmãos, que eu preciso contar isso aqui para vocês. Eu não sei se o Fred falou isso na celebração. Que eu ouvi ele falar em muitas igrejas, tá? Essa igreja aí da Inglaterra atendeu o protesto da menina, né? Então levantaram esses recursos todos, foram para lá. Mas não só o grupo extremista Boko Haram atua na Nigéria, tem também os pastores de Cabras Fulanis, que é outra comunidade, outras pessoas que são também muito violentas. E o Fred, ele desenvolveu dentro dele um ódio por essas pessoas. Imagina, você morando no mesmo país, sabendo que as pessoas estão fazendo isso, que vocês acabaram de ouvir por mim aqui.
Que tipo de sentimento você sentiria se não ódio? E o Fred sentiu ódio. E ele se armou, inclusive, para poder defender o seu povo. E ele falou, temos que matar essas pessoas. Se vierem aqui, vamos matar, vamos também lutar e nos defender. E ele falou com Deus. E ele foi lá em Jeremias 29:11 e falou, Deus, o Senhor diz aqui, através de Jeremias, porque eu sei os planos que tenho para vocês. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Mas isso aqui, Senhor, olha o que está acontecendo, que eu estou vendo, parece que isso aqui não está acontecendo. E ele falava de uma forma odiosa. Ele dizia, Senhor, você não está vendo que estes homens são bárbaros, são assassinos? E o Fred, então, carregando esse ódio no coração, mas um ódio muito grande, e falando com Deus. E Deus disse para ele, simplesmente assim, Fred, estes homens são assassinos. Mas você, tendo ódio por eles, se torna também um assassino. E Fred, isso que você leu na minha palavra, porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam, eu tenho não só para você, mas eu tenho para eles também. Isso aqui também é para eles. Jesus, o meu filho, veio ao mundo e sacrificou-se a si mesmo por eles também. Tanto que o irmão André, quando foi trabalhar com povos muçulmanos, que eram muito violentos na época, e são até hoje, ele dizia assim que ele ia até eles, por mais que as pessoas diziam, André é perigoso, é muito perigoso, você vai lá, essas pessoas são más, são perversas, são maus. Ele dizia, mas Deus também ama os muçulmanos. E eu preciso ir até eles, para falar de Jesus para eles. E o Fred, aconteceu algo tremendo na vida dele. Ele trabalhava com painéis solares. E lá nas comunidades não tem luz, viu, presbítero? Não tem luz. Assim, luz elétrica, que nem a gente aqui. A maioria não tem luz. E Deus faz com que o Fred tenha que colocar luz lá na comunidade desses pastores de cabras fulanes. Perseguidores deles. Perseguidores violentos, que cometiam aquelas atrocidades que eu falei aqui, que vocês acabaram de ouvir. E ele falou, Deus, mas como? Eu vou colocar painéis para eles, mas como? Primeiro que eu corro o risco de vida. Se eu for até lá, posso morrer. Tanto que ele falou com os líderes que trabalham com ele na igreja, e eles disseram a mesma coisa. Você não pode ir. Como é que você vai até lá? Você vai morrer. Eles vão matar você. Mas Deus insistiu, e ele disse às pessoas da igreja, mas eu preciso ir, porque Deus me mandou ir. E ele foi. E ele lá procurou o líder e falou, olha, eu preciso fazer algo. O meu Deus pediu para que eu colocasse painéis solares aqui para que vocês tenham energia, luz. Diante disso, eles falaram, tá bom, então faz. E sem cobrar, é gratuito isso aí. E ele disse que uma coisa interessante aconteceu. Ele trabalhando ali, ele foi 4 vezes lá. E ele para poder implantar os painéis solares. E ele disse que quando ele chegou para trabalhar, com material, com tudo, as crianças ficavam de longe, assim de braço cruzado, olhando assim com uma cara assim para ele desconfiada. Todas as crianças ficavam assim, não se aproximavam dele. Se ele chegasse perto, eles saíam, se distanciavam. E ele foi embora, incomodado com isso, falou com Deus. E Deus falou para ele, falou, Fred, você os odeia. Como é que você quer outra reação deles que não essa? Você precisa amar essas crianças. E o Fred disse que começou a brotar dentro dele um sentimento diferente, que ele não havia sentido até então. Ele começou a ver que realmente era um sentimento de amor. Ele começou a falar, poxa, eu preciso mesmo amar então essas crianças. E quando ele voltou para lá, já com esse sentimento novo, eu vou te falar uma coisa, Deus faz isso com a gente, hein? Ele muda os nossos sentimentos. E ele vai para lá, eu sei porque está acontecendo na minha vida isso. Em algumas coisas está acontecendo uma mudança aqui muito grande, dentro de mim. E aí ele foi, e ele disse que agora, quando ele chegou e começou a trabalhar, as crianças já não ficavam mais assim de longe, começaram a se aproximar dele,
E bem pertinho, ele disse que começaram a ficar junto dele, alguns até abraçavam ele, ficavam no colo dele, e ele sentiu o hálito das crianças de tão pertinho assim que ela ficava, e aquelas crianças sorrindo para ele, e ali com ele, querendo ajudar o tempo todo, e ele disse que chorava muito de alegria. Um sentimento novo Deus colocou no coração dele, amor por aquelas pessoas que faziam tanto mal a eles. E ele então, durante 4 dias, conseguiu implantar tudo, acendeu a luz, tiveram luz, e disse que foi uma alegria muito grande na comunidade, uma festa. E o líder da comunidade pegou o Fred pela mão, pelas 2 mãos, forte, e disse para ele, porque ele foi em 4 vezes lá, ele falou, depois da primeira vez que você veio aqui, eu ficava esperando o dia que você fosse voltar. E interessante que quando começava a chegar o dia, que eu sabia que você ia vir, eu começava a sentir uma alegria tão grande dentro de mim, eu não via a hora de ver você, de você chegar aqui. O líder da comunidade. Olha o que Deus faz, olha o que Deus faz. E ele visitou então por 4 vezes esse ministério. E ele, irmãos, ele deve ter contado lá na celebração. Eles não apenas implantaram esses painéis solares, mas agora já tem 2 projetos novos, porque ali ninguém sabe ler e escrever. Então já tem 2 projetos de uma escola lá dentro da comunidade e de um centro médico dentro da comunidade, que eles também não têm. Ele já tem um professor preparado para ministrar. Quando ele voltasse agora, ele ia lá, porque esse professor já estava preparado para começar a ministrar as aulas para as crianças lá nesse lugar. Imagina, Deus levanta sempre uma luz na escuridão, não é mesmo, irmãos? Uma coisa interessante que ele falou é que nesse tempo, nesse período, olha só, nesse período, Deus já está fazendo algo sobrenatural ali, em tão pouco tempo. 4 vezes que ele foi lá, lógico que não foi de uma vez só, mas 4 vezes. Ele diz que algumas pessoas, porque ele trabalhou ali, mas não falou de Jesus para ninguém. Não pôde falar de Jesus. Mas ele disse que já ficou sabendo que algumas pessoas ali já tiveram encontro com Jesus. Aí como? E ele diz mais, que eles falam assim, olha, que eles podem até morrer, mas agora o que eles mais querem é salvar os outros. Irmãos, eu não sei como é que você vê isso, se Deus está fazendo algo, mas aqui com certeza tem a participação da igreja com as suas orações, que são as orações que movem os braços de Deus, para que as pessoas conheçam. Aconteceu uma coisa lá, irmãos, numa vez que eles estavam vindo para invadir a aldeia, e aconteceu um milagre de Deus. Ele contou que as pessoas estavam vindo e, de repente, eles estavam dançando, esses nigerianos dançando, africano dança muito, festejando, mas interessante porque algumas semanas antes tinha acontecido uma carnificina ali, eles tinham matado muitos deles. E eles estavam ali louvando a Deus, adorando, e disse que chegaram ali de novo, um desses grupos, e quando eles foram chegando perto, gritando, Alá o Cubá, eles começaram a ouvir do outro lado, os cristãos gritando, louvado seja o Senhor, aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia, e eles chegando, aí, Alá o Cubá quer dizer, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, e eles começaram a ouvir aquilo, a ponto de um dos líderes dele entrar no meio, correr um pouquinho para frente, entrar assim, parar, eles falaram, parem, e começaram a ouvir eles gritando, louvado seja o Senhor, aleluia, aquela multidão, que eles falaram, não podemos ir agora, vamos voltar. Todos voltaram dali. Deus fazendo milagres, irmãos, milagres no meio de nossos irmãos perseguidos. Tinha anotado uma coisa aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei como esses cristãos enfrentam a perseguição. Eu não tenho noção. A minha realidade
aqui de cristianismo é bem diferente da deles. Não sei como é que eles conseguem. Você está vendo aí a ajuda recebida por eles, comida, alimento, tá? São aqui 4.000 pessoas que pouco tempo atrás tinham sofrido um ataque violento desse. Estavam lá agora reunidos, louvando a Deus, agradecendo aquela ajuda que foram levadas para eles. Então é isso aí que fortalece os irmãos. Isso aí que faz com que eles dancem, alegres, festejando, adorando a Deus, agradecendo a Deus por tudo aquilo que eles receberam. Você dançaria assim, depois de um ataque? Vocês têm ali fora um estande de material. E talvez você pense que trata-se de um comércio. Não é. Talvez você fale, vou comprar alguma coisa para ajudar Portas Abertas. Ajuda um pouco. Mas a maior ajuda quem recebe é você. Porque quando você lê e fica sabendo sobre os cristãos perseguidos, como eles vivem, como eles reagem diante de tanta maldade, de tanta perseguição, você nunca mais será o mesmo cristão. Quem se envolve de fato. Eles têm muito a nos ensinar, a viver um cristianismo verdadeiro. E sem ter a perseguição que eles têm. Você tem esse livro, A Insanidade de Deus, que quando eu li, marcou a minha vida. E os testemunhos que eu ouço deles pessoalmente marcam a minha vida, mas através das literaturas também marcam a minha vida. Esse casal, essa família dos Estados Unidos que foram para a Somália, aí ele conta aí nesse livro A Insanidade de Deus, porque como é que Deus pode ser insano, irmãos? É meio conflitante isso. Mas essa família foi para a Somália, é o segundo país na lista mundial, lá na África. Tem um grupo extremista aí chamado Al-Shabaab, terrível. Igual Boko Haram, igual pastores de Cabo Fulani, violentíssimos. Estão fazendo a mesma coisa na Somália. A gente está considerando a Somália uma segunda Coreia do Norte hoje. Quase impossível ser cristão lá. Esse casal, essa família foi para lá como missionários. Deixaram uma igreja abençoada como essa aqui, onde eram livres, estavam aqui confortáveis e foram para lá, atendendo o chamado de Deus. Só que ele diz aí no livro que atender o chamado de Deus lá era algo insuportável, que é muito sofrimento lá. E num domingo de Páscoa, um sofrimento ainda maior eles tiveram que enfrentar. Porque o seu filho mais velho, que agora estava com 16 anos, foram para lá, ele tinha 10, agora 6 anos lá, com 16 anos, no domingo de Páscoa. Naquela noite ele teve um infarto e amanheceu morto. Essa família lá tiveram sua fé em crise. Uma crise na sua fé. A ponto de olhar para Deus e dizer, o Senhor é um insano. A gente veio até aqui, só sofremos aqui, e agora o Senhor permite um sofrimento desse nível, não dá para suportar. A gente não aguenta. Como aquela irmã que falou, matem-nos também, né? Mas um pouco diferente aqui. Mas sabe qual foi a resposta para ele? E essa resposta me acompanha agora na minha vida, como bênção para a minha vida. Porque muitas vezes vivendo no Brasil, a gente não vive com essa consciência, com esse entendimento. Porque Deus simplesmente respondeu para ele, Nick, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sou suficiente para você? Você gostaria dessa resposta de Deus? Como é que nós sabemos que Deus é suficiente? Se temos tudo aqui, não falta nada. Mas eu acredito que
a bênção que a gente recebe deles, o que a gente aprende com eles sobre isso, é que mesmo vivendo no Brasil, um país livre, que aprove a Deus, que a gente tivesse liberdade, tivesse essa vida segura que a gente tem aqui, quando a gente olha para essa realidade, enxerga essa realidade, a gente enxerga o quanto a nossa vida é boa aqui, a gente consegue entender o quanto nós somos livres aqui. Mas ao enxergar isso e ver estes irmãos perdendo tudo, e tem Deus como suficiente, a gente também quer isso para nós aqui. A gente quer, tendo tudo, mais ainda, tendo tudo, ter Deus como suficiente. Deus ser a pessoa mais importante na nossa vida. Eu completei 70 anos agora, dia 5 de março, e eu falei com Deus, Deus, esses últimos anos agora que eu vou viver, dos 70 para frente, não sei até onde, eu estou fazendo um plano aí para mais 10, falei, eu quero viver diferente, Deus, eu quero viver, primeira razão de eu optar, tomar a decisão de uma mudança radical na minha vida, é porque eu quero, nesses últimos anos, ter como os melhores anos da minha vida, e a primeira coisa que eu entendi que eu devo fazer é me preparar nesses últimos anos, de uma forma como eu nunca me preparei, eu vivi, me preparar para me encontrar com o Senhor. Agora é a coisa mais principal, me preparar para me encontrar com Ele. E a segunda é abençoar minha esposa como eu nunca abençoei na minha vida. Amar a minha esposa como eu nunca amei. Amar os meus filhos como eu nunca amei. E cumprir a missão do Senhor agora, diferente do que foi até aqui. Agora com muito mais compaixão, amor, com muito mais prazer agora. Porque eu estou na reta final para me encontrar com Ele. Quando você conhece cristão perseguido, você também sente a necessidade dessa mudança. E isso é também para os jovens, porque se eu tivesse entendido isso tempos atrás, não precisasse chegar aos 70 para ser despertado para isso, se com 20, porque eu me converti com 43 anos. Mas glória a Deus, porque ainda deu tempo. Você está ali vendo mais um testemunho, filho de uma serva. Quem já leu esse livro aqui? Levanta a mão para mim. Ninguém ainda, né? Eu estava lá no Espírito Santo, em Vitória, quando eu li ele em duas partes. A primeira parte numa tarde, a segunda parte na outra tarde. É tão forte esse testemunho, esse menino, filho de uma serva, ele se converte lendo a Bíblia, dentro do Afeganistão. É uma história linda, 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 linda. Mas tem um momento onde ele já está casado, dentro do Afeganistão, e a casa dele se tornou lá uma igreja secreta. Até que um dia, Mujahadi, que na tradução literal do árabe quer dizer aquele que combate, aquele que luta, era um policial fundamentalista islâmico, bate à porta da casa dele e diz, Naziri, eu sei que você tem um livro. O livro é a Bíblia. Bíblia dos cristãos, o livro. Eu sei que você tem um livro. Pega ele lá e traz aqui para mim. Eu quero ver. E ele ficou pensando, agora eu vou ser preso. Ele já tinha sido preso algumas vezes. E aí, ele pega a Bíblia, leva até ele. Para surpresa dele, aquele homem agradece gentilmente e vai embora com a Bíblia dele. Falou, eu vou ficar com ela. E passa um tempo, ele volta. E ele entra na casa do Naziri, numa alegria transbordante, num êxtase espiritual tão grande, que o Naziri fala, o que aconteceu com você, meu Deus? O que é isso? Ele falou, Naziri, eu estou vindo aqui por uma coisa. Você precisa me arrumar mais 20 livros desse. Eu, Naziri, mas o que aconteceu? Eu tenho aqui. Ele falou, eu tenho 8 Bíblias completas e 10 Novos Testamentos. Eu tenho, eu te dou. Mas o que aconteceu? Ele falou, Naziri, toda a minha família, Naziri, toda, e mais alguns membros da minha comunidade, se converteram a Jesus, assim como eu, e nós precisamos dos livros. Só que ele falou com tristeza no olhar, ele falou, mas tem uma coisa que eu preciso te dizer, eu nunca participei de uma ceia. E o Naziri falou, ora, o que nos impede de fazer isso agora? Então pediu para a esposa preparar a mesa, lá é a mesa que nem na igreja primitiva, a mesa, almoça, janta, depois celebra com o pão e o cálice, pediu para a esposa preparar a mesa e foi realizar a ceia com ele. Eu estava lendo o livro, cheguei nessa parte. Nessa parte eu tive que fechar o livro para refletir sobre o que eu li. E voltei a ler só no outro dia. Porque na página 99 do livro eu li assim, ó,
O jantar durou cerca de 40 minutos, quando em um momento de silêncio, o Nazire pegou a sua Bíblia e começou a ler as palavras que o apóstolo Paulo dedica a esse momento especial na primeira carta aos Coríntios, onde diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quando o Nazire proferiu a palavra traído, ele diz que aquele homem à sua frente começou a chorar baixinho. Ele diz que um flash, uma pequena gota da dor sofrida por Cristo na cruz, parecia vir sobre aquele homem. Ele estava com os ombros assim, curvados para frente, como se desmoronando de dor, chorando e murmurando: ó, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. E ele continua a ler até o fim, e ele diz que então orou com todo o seu coração, partiu o pão e levantou o cálice. Ele diz que uma atmosfera sagrada invadiu aquela sala, algo impressionante. Nas longas pausas, enquanto lia, podia-se ouvir os suspiros, ele diz, os murmúrios, os soluços, agora dos dois homens, ele também chorando, e tinha um terceiro chorando, eu tinha mergulhado na história. Eu estava lendo no quarto de hotel em Vitória do Espírito Santo. E eu comecei a chorar junto com esses irmãos aqui. Chorar que nem criança. E ele diz que um óleo impalpável ungia suas cabeças. E eles choraram e abriram seus corações diante de seu Pai Celestial. E ele diz: quanta graça, quanto poder naquelas simples ações. E eu chorando, irmão, lágrimas correndo no rosto. Eu fechei esse pequeno livro. Falei: Deus, eu preciso fazer uma pausa, porque eu preciso refletir sobre isso que eu acabei de ler. A sensação que eu estou agora, Senhor, é de que eu nunca participei de uma ceia assim. A sensação é que minhas participações na ceia têm sido frias, mecânicas. Foi a sensação que eu tive ao ler isso aqui. E eu fechei o livro e só voltei a ler no outro dia. Fui refletir sobre isso. Nunca mais, irmãos, eu participo da ceia de forma displicente. Nunca mais. Toda a ceia eu me concentro muito. Eu vou até o trono do Senhor. Eu e minha esposa, ela já sabe disso. E não só a ceia, se estendeu para todo o culto. Quando começo a cultuar a Deus, aquele momento é dele. Eu aprendi aqui. Depois de 26 anos de crente, agora estou com 27 anos, foi ano passado, eu aprendi com esse irmão, com esses dois irmãos. Eu estou indo para o final. Tudo começou com esse irmão, um irmão simples, não tinha nada de extraordinário, nem curso superior ele tinha, nem segundo grau, só foi até a 7ª série, mas decidiu obedecer a Deus. E durante 67 anos ele serviu os cristãos perseguidos. Faleceu em setembro de 2022, no dia 26, com 94 anos de idade. Sua esposa faleceu 4 anos antes, em 2018. E ele, durante 67 anos, visitou mais de 125 nações, tentando despertar as igrejas livres, dos países livres, e com os países perseguidos, dando todo apoio, com a sua presença, aos cristãos perseguidos, durante 67 anos. Toda a história dele está aí na trilogia do contrabandista, porque ele ficou conhecido como contrabandista de Deus. Irmão André, um holandês, que foi para os países do leste europeu, e em 1955 se deu a sua primeira viagem, quando ele se depara com uma igreja totalmente desencorajada, por conta do comunismo que estava entrando lá. Ele entendeu de Deus, Deus fala com ele lá, que ele deveria socorrer aquela igreja com Bíblias. Então ele começa o ministério, ele volta para sua nação, e 2 anos depois ele retorna com esse fusquinha cheio de Bíblias. Tem um chaveirinho ali com o fusquinha do irmão André, o chaveirinho do fusquinha azul foi lançado lá na celebração. E esse irmão viaja, então, o mundo inteiro viaja com esse Fusca. Tem uma oração ali no primeiro livro, Contrabandista de Deus 1, ou aquele verdinho do meio, é a continuação do 1, é o Contrabandista 2, onde o irmão André vem para a América Latina, Cuba, Colômbia, El Salvador, Nicarágua, e o 3 ali já na África. Tem relatos na China ali também, é muito interessante essa trilogia. Você fica sabendo um pouco da história do irmão André. Depois, nos últimos anos, ele viaja para povos muçulmanos,
tá? Porque ele dizia, né, que Deus também ama os muçulmanos, né? Mas esses livros a gente não tem. O irmão André, irmãos, ele era conhecido como o homem de um livro, a Bíblia, lia muitos capítulos por dia e também orava muito. Por isso ele lança esse livro também, A Oração, a Verdadeira Batalha. Por quê? Porque ele dizia que nós cristãos do Ocidente, para nós orarmos, é uma batalha muito grande. E ele tenta nos estimular, incentivar a orarmos mais. E principalmente orarmos pelos cristãos perseguidos. E ele diz por quê? Está escrito lá, ó, porque não há portas fechadas capazes de resistir ao poder da oração. A nossa oração chega aonde nós não chegamos. O irmão André tenta nos incentivar a orar. E hoje você tem um desafio de orar não só pela Nigéria e por todos os países perseguidos, mas principalmente pela Coreia do Norte, primeiro lugar na lista há 23 anos. Muitos dos nossos irmãos estão presos em campos de trabalhos forçados, são de 70 a 90 mil cristãos. Então, a sua oração chega onde você não chega, ela pode chegar na Coreia do Norte. Por isso o desafio para orar pelos cristãos que estão presos na Coreia do Norte. Você tem ali uma pulseirinha que imita o arame farpado, a Portas Abertas fez, com a frase "um com eles", para a gente orar por esses irmãos, porque todos esses campos são cercados com arame farpado, por isso que tivemos essa ideia, tá? Para você lembrar deles. O irmão André dizia que tudo aquilo que nos faz lembrar de um cristão perseguido deve ser bem-vindo. Você hoje tem a oportunidade, você que não recebe a revista Portas Abertas todo mês, tem a oportunidade hoje de receber todos os meses. Eu vou explicar já para vocês. Esse livrinho Não Há Portas Fechadas é o livrinho da ética do contrabando de Bíblias, muito interessante, que o irmão André escreveu. Você vai entender aqui que não há portas fechadas para Deus, todas as portas estão abertas, por isso o ministério tem esse nome, né? Tem outro livrinho muito interessante lá, Viva Edere, o Vento Especial, o Herói do Vento é a Missão de Fé. Portas Abertas começou agora a dedicar também esse ministério às crianças, porque muitas crianças são perseguidas no mundo, e é interessante que quando você fala através da historinha e contando as histórias reais para elas, a impressão que a gente tem é que as crianças entendem mais rápido que os adultos. Interessante, como elas absorvem mais rápido, e começam já a orar, e isso vai fazer um bem muito grande para as crianças. Elas vão, pode ter certeza, desde pequenininha já crescer com esse espírito missionário, espírito de compaixão, de amor pelos seus irmãozinhos que sofrem perseguição. Então é muito importante que a igreja tenha esse livro e ensine nas classinhas, e os pais também em casa. E agora, finalizando, eu queria desafiar vocês a não ir embora sem preencher essa ficha que vocês receberam. Todos receberam esse folder? Todos receberam? Quem não recebeu? A irmã ali não recebeu? Aí a irmã pode pegar com a gente ali no stand, depois, que eu vou desafiá-los a preencher. Aqui dentro tem uma ficha, peguei um lá sem ficha. A preencher. Essa fichinha está dentro do folder. Você abrir aí, você vai ver que ela está aí dentro. Pode abrir o seu folder, tem uma fichinha dessa, um formulário desse, que eu vou desafiar você a preencher. Preencha essa ficha com seus dados direitinho, para você receber mais uma revista Portas Abertas e orar, juntar-se a nós em oração por eles. Você tem ali A Fuga da Coreia do Norte, também um livro com testemunho lindo, o presbítero já leu, pode falar para vocês, tá? São testemunhos. E esses testemunhos são importantes. A impressão que eu tenho, irmãos, é que a gente precisa mais desses irmãos do que eles de nós, tá? Eles oram por nós também. E a gente precisa orar por eles, tá? Esse é um desafio à igreja brasileira. A igreja brasileira precisa enfrentar a perseguição junto com eles. Aonde eles estejam, o que for que eles precisem, pelo tempo que precisarem, pelo tempo que for preciso, nós precisamos estar com eles. Você tem uma pulseirinha ali que imita, que é a pulseirinha que fala do Salmo 23. Tem um caderninho lá que acompanha a pulseirinha, ela vem dentro, que explica, tá? Cada bolinha aqui é um versículo dos Salmos. Tem algumas que 2 bolinhas estão no mesmo versículo, tá? Para completar os Salmos. Então aqui o Senhor branquinho é o Senhor Jesus, a pureza, né? E aqui você tem o verdinho, ó, em verdes pastagens me faz repousar, o azulzinho, me conduz às águas tranquilas, só para resumir aqui, é o pretinho.
ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte. Então, as irmãs usam isso aqui. Lá no livretinho vem explicando, vocês vão ver como é que elas usam essa pulseirinha aqui para pregar o Evangelho, pregar o Salmo 23. No Salmo 23 tem uma pregação completa, irmãos. E mais uma coisa para você, né? Caso você resolva preencher a ficha, eu espero que você preencha, o marido, a esposa, preenche os dois, para os dois receberem mais uma revista da Portas Abertas gratuita. Aqueles que não recebem a revista ainda, eu vou pedir para vocês preencherem, porque vocês vão receber uma revista gratuitamente. Está vendo lá? Ó, preencha para receber gratuitamente a revista de apresentação da Portas Abertas, né? Diga sim à sua família da fé. Então é importante você receber essa revista que traz para você informações muito importantes para você entender o Ministério de Portas Abertas e a importância de você participar junto com ela em favor desses irmãos. E isso está ao seu alcance, você pode fazer isso, sem perder nada do que você já tem, sem precisar mudar nada na sua vida aqui. Continua sendo a mesma vida sua aqui na igreja, fazendo o que você faz. Então, esse é o desafio. Então, primeira coisa que me deixaria muito feliz, muito contente, é que todos aqueles que não recebem a revista ainda preencham a ficha. Marido e esposa, todos preencham. Tem canetas ali, todos preencham. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que se você quiser receber a revista a partir de hoje, todos os meses, durante um ano, também gratuitamente, essa ficha que você preencheu, ao comprar ali no stand qualquer produto, se você comprar um boto de R$5, um valor simbólico, já vai te dar direito a ganhar a assinatura por um ano, gratuitamente. Isso para aqueles que já querem começar a receber informações, notícias, motivos para orar, desde já no próximo mês. Hoje eu tenho ali, eu acho que dá para todos, posso dar uma revista, acho que para a família lhe dá, mas depois é importante que o marido e a esposa preencham e recebam. Se tiver que receber 2, 3 com filho, recebe. Porque essa revista você pega e você envolve outra pessoa. Você vai ser um porta-voz do cristão perseguido, falando deles para outras pessoas. Então, isso está ao seu alcance. Você pode fazer e você vai cooperar, irmãos, com o avanço do Evangelho em toda a terra. Você vai cooperar para que aquela igreja cresça, se torne saudável, cresça em amor, independente das circunstâncias, independente do sofrimento, da luta, independente dessas mortes terríveis, destas barbaridades que eles estão fazendo com cristãos, mas eles serão fortalecidos na fé, porque eles vão saber que você está apoiando eles, e isso o Portas Abertas se incumbe de fazer. Todos aqueles que se tornam parceiros da Portas Abertas, eles recebem. O Fred levou notícias de que aqui no Brasil, porque ele passou por várias igrejas, ele está levando lá para a Nigéria, dizer para eles, vamos continuar firmes, tem um exército, um batalhão de irmãos nossos que estão orando por nós, sabem de nós, sabem de tudo isso, porque eu contei para eles, e eles estão orando por nós. Isso dá uma força muito grande para eles, impressionante, você não tem ideia. Só quem está enfrentando esse tipo de situação é que consegue receber essa força. É uma força que com certeza também é dada por Deus. Por quê, irmãos? É Jesus que está sendo perseguido. Agora eu pergunto, o quanto você ama Jesus? Você ama Jesus? E se você ama Jesus, irmãos, você vai se importar com a igreja dele, da qual você faz parte. Que chamamos de corpo de Cristo, ensinados pelo apóstolo Paulo. Você não vai querer deixar de ter uma participação na vida desses irmãos. Você vai querer chegar diante de Jesus e poder olhar nos olhos dele. É uma pressãozinha que vocês estão sentindo agora da minha parte, né? Mas eu preciso fazer essa pressão. Porque vai ser bom para você. Quando você tem esse entendimento e começa a agir em favor desses irmãos, olha, você tem muito mais paz no seu coração. Nada do que você vive e tem que enfrentar aqui vai te abalar. Porque você vai sempre lembrar deles. Você está orando por eles, você fica mais forte. Amém? Deus abençoe, irmãos. Falei 1h14, vocês perceberam passar, não? 1h14. Não é normal, né, pastor? Presbítero. Deus abençoe, irmãos. Eu vou estar ali, tá? Com o Tiago, vou estar ali atendendo vocês. Vão lá. Pelo menos preencha a ficha.
Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Já desde agora, nossa gratidão por sua presença conosco. O Senhor falou conosco. Sei que o Senhor falou com cada um de nós. É momento de reflexão, de cada um chegar diante do Senhor e ver o que Deus está falando. Não é? É um peso a gente poder levar um pouquinho assim, do que nossos irmãos passam, o corpo de Cristo sofre, o que resta das aflições de Cristo nesse mundo. Eu sei que os irmãos podem fazer o que Deus está colocando no seu coração. Nós vamos orar agora. Convido os irmãos a fiquem em pé para essa oração. E nós vamos entregar a Deus esse sentimento que a palavra de Deus colocou em nosso coração nesse momento. Você pode participar da obra missionária que essa igreja faz em oração aqui, eles vão sentir lá. Nós temos irmãos nesses lugares, nesse momento. Vamos clamar a Deus por eles. Aí no seu lugar, cada um. Eu vou orar aqui, vocês orem também. Vocês têm a oportunidade de ver o seu lugar no propósito de Deus. Estão abertas aí, nós temos feito divulgação aqui do curso Perspectivas, que vai começar em agosto. Você tem a oportunidade de se inscrever, já tem 6 irmãos aqui da igreja que se despertaram para fazer isso. Você pode fazer alguma coisa, o que Deus está tocando no seu coração, no meu coração. Não vamos sair daqui e... que bom que agora eu vou fazer outra coisa e tal. Não, vamos levar a sério isso que o Senhor trouxe para nós essa noite. Os irmãos estão lá, em outro lugar do mundo aí. A voz deles chegou até nós hoje. Amado Pai Celeste, essa é a tua igreja, está colocando diante de ti, ó Deus, nesse momento, as suas orações. Ouve aquilo que o Senhor inspirou nos seus corações. O coração do teu povo é o rebanho do Senhor, aqueles por quem o Senhor Jesus deu sua vida e que te amam, ó Deus. Nós te amamos. Nós nos condoemos com essas vozes que chegam de lugares distantes, testemunhando o que o Senhor Jesus está, o corpo de Cristo, sofrendo as perseguições. O Senhor que é o justo juiz, que reina em toda a terra. Nós cremos em Ti, nós confiamos no Senhor. Nós suplicamos em favor da Tua igreja, meu Deus. Desses foram citados aqui, de outros que são representados por esses, ó Deus, que só o Senhor conhece. Estende a Tua mão poderosa, Deus. Poder para o Senhor não falta. O Senhor tem todo o poder, toda a autoridade. No céu e na terra foi dada a Jesus Cristo. Assim, nós oramos por eles. Abençoa, Deus amado, aqueles teus servos daqui dessa igreja estão em lugares assim. Eu lembro do Rosel, Deus, põe tua mão sobre ele. Seja usado por ti ali no sudeste da Ásia, meu Deus. Leva ele para ouvir a voz das crianças que estão passando por essas aflições. Abençoe o Luciano e a Adriana, meu Deus. Ali na Índia também, abençoa. Usa também a vida do Jacó e da Raquel, meu Deus, ali no centro da Ásia, meu Deus. Ó, Pai amado, abençoe também Rodrigo e a Marina, no norte da África, meu Deus. Use esses irmãos para levar a mensagem do Senhor, que eles possam contar sempre a oração do teu povo. Aqui, agora, na casa de cada um, nos cultos de oração, Deus amado. Obrigado por o Senhor tem
despertado a juventude dessa igreja para os cultos de oração, meu Deus. Nós reconhecemos nisso a tua bondade, o teu apoio, aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Nós agradecemos ao Senhor por aquilo que a gente pôde ouvir hoje, que doeu, que nos fez sentir, nos fez clamar a Ti, ó Deus. Assim nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Quero rogar a Ti também nessa hora, Deus, eu sei que o irmão Luiz vai fazer uma cirurgia nessa semana, Deus amado. Algo que é extraordinário na vida dele. Nós queremos, como igreja, Deus, orar por ele, pedindo que a Tua boa mão esteja sobre ele, Senhor Deus. Cuida do Teu servo. É membro desta igreja, está no nosso meio, Deus amado. Estenda, faz com que os médicos sejam orientados por Ti e ele possa receber a solução, seja bem sucedido, para a exclusiva glória de Jesus Cristo, ó Deus. O Senhor o cure deste problema, Senhor Deus. Assim nós pedimos que nos despeça em paz também, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, podem sentar. Eu tenho só um aviso aqui, que é o seguinte. Hoje é aniversário da nossa cidade, pastor. 258 anos, exatamente. E tem um lanchinho que foi oferecido de manhã, mas que também vai ser oferecido agora à noite, os irmãos, quando estiver saindo, vai ter, além de olhar lá as divulgações, né, que estão ali nas mesinhas ali fora, tomar um lanchinho ali com a igreja, tá bom? Todos estão convidados. Não tem um pós-ludo? Não? Sim, pode... Sim.
Deus abençoe, boa noite, irmãos. Não saiam sem tomar o lanchinho ali e sem olhar o material de portas abertas, viu?